Bem, meus queridos, estamos aqui fisicamente distantes, mas virtualmente juntinhos. E como a gente estudou ao longo desse trimestre, as tecnologias têm um impacto fantástico na nossa vida. Não seria possível esse encontro se a humanidade não tivesse conquistado tais recursos tecnológicos. A gente viu que, além de benefícios, essa conquista também trouxe consequências do ser humano, consequências sociais, consequências ambientais, mas é bem verdade que se não fossem essas tecnologias, hoje eu estaria com saudade de vocês e vocês com saudade de mim. Não que eu não esteja, mas seria ainda maior. Então, pessoal, aproveitando, fica a questão, reflitam qual o impacto das tecnologias na nossa vida. Retomem as leituras que a gente fez no módulo e reflitam sobre essa questão. Não se limitem apenas a repetir o que lá está posto, mas a observando o seu dia a dia, o que lhe cerca cotidianamente, a tirar daí, confrontar esse cotidiano, essa realidade, essa materialidade com as ideias que a gente vem trabalhando ao longo do mestre. Pensem, esse é sempre o nosso objetivo. E agora, pessoal, eu queria contar uma história para vocês. Não sei se a gente chegou a falar sobre isso na sala de aula, mas eu estou extremamente apaixonado. Me seduziram, me envolveram, me conquistaram. Estão enlouquecendo o meu juízo. Estão me tirando da racionalidade, me cristalizando, me embriagando com a beleza, com uma mágica. Eu não sei o que será mais da minha vida se eu não conseguir ter, se eu não conseguir ter aquele ser que realmente é fantástico, é maravilhoso. Todo dia, além de pensar nele, eu escuto falar sobre esse ser maravilhoso. Certa vez eu escutei que sem ele eu não posso viver. Ainda mais, pessoal, porque esse ser, ela já teve presente na vida de outros grandes pensadores, não que eu seja, é claro, mas eu pretendo ser um pouquinho, chegar bem perto do que eles foram, e ajudou no dia a dia deles. Talvez, se eu a tiver perto de mim e acreditando naquilo que me falaram, ela é fundamental para a minha vida, eu seja um pouquinho do que eles foram. Ela fez parte da vida do Albert Einstein, ela fez parte da vida daquele sociólogo que eu cito direto para vocês e que tem tudo a ver com os temas que a gente está estudando, Pierre Bourdieu. Sabem do que eu estou falando? Ela está chegando. Cadê? Chegou esta caneta, pessoal. Certa vez estava em casa e passou aquela propaganda que mudou a minha vida, que me fez gastar 70% do meu salário para comprar esta caneta mágica. Essa caneta mágica que foi usada, a irmãzinha dela pelo Albert Einstein, a outra irmãzinha dela pelo Pierre Bourdieu, pelo Levi-Strauss. Tenho certeza que se lá na Grécia Antiga tivesse caneta, o Sócrates também teria usado esta caneta. E eu gastei 70% do meu salário para comprar essa caneta, porque sem ela, companheiros, eu não posso viver. Brincadeiras à parte, meus colegas, a gente está falando sobre consumo. E, não sei se vocês perceberam, o papel da publicidade, da propaganda em fazer os objetos que, como disse Marx, na sociedade capitalista chegam a ter uma vida própria, um poder mágico e sobrenatural sobre nós, conseguindo nos alienar, nos envolver e direcionar nossas ações. Todo esse poder, toda essa mágica é ainda mais potencializado pela publicidade. Não sei se vocês sabem, durante o século XX, elas foram fundamentais naquela lógica produtiva que se instalava, produzir mais do que a demanda de consumo. Sem a publicidade, não tinha como dar vazão
a tudo aquilo que era em massa produzido. A gente estudou o Fordismo e o Fordismo tinha essa característica. O Taylorismo e o Fordismo tinha a característica de produzir largamente, amplamente, e ele precisava desse apoio, desse auxílio da publicidade para fazer com que os objetos, como disse Marx, adquirem no capitalismo vida própria, tivessem essa vida própria, essa autonomia, esse poder sobre nós agigantado, fizesse com que a gente passasse a acreditar que sem eles a gente não podia viver. Mas isso tem consequências gigantescas na história da humanidade. Por exemplo, fragilizou os movimentos de luta, de reivindicação, com a promessa de que pelo consumo nós somos iguais. A gente falou de um conceito debatido pelo sociólogo Norbert Elias e por outros, a ideia de mimetismo através dos bens. Muitas vezes nós integramos simbolicamente grupos da sociedade que materialmente, que concretamente, com o capital monetário que a gente tem, a gente não conseguiria integrar. Isso traz para a gente uma satisfação. Não sei se vocês sabem, hoje ser cidadão é ter poder de compra. Até que ponto, pessoal, a cidadania é definida pelo poder que a gente tem de ter as coisas. Durante muito tempo, a nossa identidade era definida pelo que nós éramos. Ao longo da nossa vida, a gente buscava ser. Hoje, vivemos em uma sociedade marcada pela lógica do ter. E o que nós somos, não sei se você lembra, como Bauman falou, outro sociólogo que eu cito muito no livro Vida para o Consumo, como ele falou, as relações entre as pessoas são relações mediadas por objetos. Antes de me relacionar com vocês, muitas vezes a gente mantém uma relação mediada e às vezes o próprio ser humano vira mercadoria, vira objeto. Marx, falando do fetiche da mercadoria, nos alertou sobre isso. Ele tem também um outro conceito, que eu tenho certeza que vocês vão pesquisar para compreendê-lo melhor. É o conceito de reificação. E quando o ser humano vira um objeto, é todo um sistema que está sendo reificado nesse ser humano. Tudo isso, pessoal, é resultante das nossas relações ao longo da história. E, citando novamente Marx, essa história é marcada pela luta entre classes. Na sociedade capitalista, não sei se vocês lembram, a gente conversou sobre isso, o que prevalece de certo modo é a ideologia que controla o Estado, na perspectiva marxiana, controla as demais instituições da sociedade que compõem a superestrutura e no nosso cotidiano, bombardeado pela publicidade, bombardeado por essa lógica do ter, a gente tem a nossa ideologia refletindo a ideologia desse sistema, desses outros que não somos nós muitas vezes, mas que nós somos levados a crer que o somos. Consumir, pessoal, é muito bom, mas hoje o problema é que a gente consome muitas vezes, isso tem um impacto também ambiental, tem um impacto enquanto ser para a gente muito grande, principalmente porque a gente consome muitas vezes que a gente não necessita. É claro que esta caneta não foi a caneta usada pelo Albert Einstein, não foi a caneta usada pelo Pierre Bourdieu, pelo Levi-Strauss, pelo Bauman, mas facilmente a propaganda, a publicidade poderia dedicar muito esforço, estratégia, ser maquiavélica, tentando alcançar o objetivo de vender essa mercadoria, me seduzir, me alienar, nos alienar a acreditar que essa caneta tem todo esse poder mágico que a gente sabe, e sendo extremamente crítico, como muitos desses autores que a gente citou aqui, eles o são, a gente sabe que a utilidade dela pode até ter, de certo modo, muita mágica, mas essa mágica vem da gente, pessoal, não está aqui nessa caneta, ela vem da nossa capacidade de passar para o papel aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente sabe.
Então fica aí, fica para a gente pensar sobre o impacto de toda essa sociedade capitalista que gira em torno do lucro nas nossas vidas. Será que a gente consegue se organizar e superar isso? Não sei, mas fica a ideia de que a gente deve tentar, de que a gente deve tentar superar isso daí. Voltando ao assunto, a gente sabe que, além da publicidade, uma outra forma de indústria contribuiu muito para o consumo em massa. Foi a indústria dos bens simbólicos, a indústria cultural. Além dos bens, hoje, como a gente debateu, além deles terem um significado, uma materialidade, ele tem um significado, uma imaterialidade. Quando a gente consome um objeto, por todo o status, por toda a crença que a gente tem naquele objeto, por ele representar para a gente o acesso a determinados espaços da sociedade, a determinados lugares, por ele representar para a gente satisfação, ele é o bem simbólico. Mas existe uma indústria que é especializada nisso. A indústria da TV, a indústria do rádio, a indústria do cinema. E muitas vezes essa indústria passa para a gente modelos de vida, estilos de vida, ideias de que não necessariamente a gente teria se não fosse, de certo modo, estimulado também por essa indústria. Fica aí a mensagem de que ela, o dado histórico, de que ela foi fundamental para a instituição dessa sociedade de consumidores a qual nós integramos contemporaneamente. Ela foi fundamental e ela trabalha com um bem que não é material, como esta caneta, como este tablet, mas ela sim trabalha com bens que são, em quase tudo, se a gente não pensar no suporte, imateriais. Ela vende para a gente informações. Informação tem sim uma concretude, elas são importantes e são necessárias, mas além de informação, ela nos ajuda nesse processo de alienar-se, de perder-se da gente, de ser muito mais do outro do que da gente mesmo. Então vivemos nessa ambiguidade, ao passo que somos cidadãos, porque nós somos cidadãos alienados, porque muitas vezes nós temos o que nós não precisamos. Pessoal, vou deixar algumas questões para vocês no fórum de discussões, e aí a gente, usando as tecnologias, que não tem como negar, são fantásticas e indispensáveis no mundo hoje. Na verdade, usando essas tecnologias, a gente se mantém pertinho, mesmo tão distante fisicamente, e aquela saudade que poderia ser tão grande, ela é minimizada. Tô voltando, hein, galera? E aí, quando eu voltar, fisicamente a gente se encontra e retoma essa discussão. Valeu, até a próxima.